Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao GEDEG, Grupo de Estudos da Doutrina Espírita Euripides de Passanufo. Hoje, mais uma doutrinária, a primeira doutrinária do mês de junho. Nós temos o prazer, a satisfação, a alegria de trazer nossa irmã, companheira, trabalhadora espírita, Águida Santos, que eu convido para sentar aqui um minutinho, para aguardar o momento da sua fala. Ela vai trazer para essa noite o tema Caracteres do Homem de Bem. Então vamos dar início com a nossa prece de abertura, elevando o nosso pensamento ao alto, pedindo humildemente, amorosamente, a presença dos bons espíritos que já se encontram, mas a gente pede amorosamente que eles continuem. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida que soubermos perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Pois somente teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então, eu convido a nossa irmã Águida para você, irmã de melhores vibrações, até 8h10. Gratidão. Muito obrigada, muito boa noite a todos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à casa cheia, como sempre. Que Jesus nos abençoe cada dia mais e nos recebe aqui com muito amor, com muita gratidão. Não, por enquanto ainda não, tá tranquilo. Pois bem, vamos lá. Eu estava lendo e buscando muitas informações, porque assim, quando Taninha me mandou que nós falaríamos sobre os caracteres do homem de bem, e quando a gente procura por esse tema, a gente encontra ele não só no Livro dos Espíritos, mas no Evangelho e em muitas outras didáticas, né? E sabemos que existem, vamos dizer assim, algumas listas, né, das nossas virtudes para alcançarmos a ser um homem de bem. Mas vamos partir do princípio, o que é o bem? Bem é uma palavra que vem do latim, bene, de benevolência, de caridade, que nada mais é o que nós estamos aqui para fazer. Praticarmos o bem, ajudarmos ao próximo e nos melhorarmos cada vez mais. Então, partindo daí, desse bem que nós estamos dispostos a praticar, acreditamos cada dia mais nessa evolução e nesse crescimento, então nós busquemos ser o ideal, o homem ideal, o homem de bem. Então, o que eu trago hoje, como se diz, não é muita novidade. É somente uma maneira da gente parar para pensar dentro da nossa rotina sobre como estamos sendo esse homem de bem. Em que momento nós estamos praticando esse bem, essa benevolência? Porque, segundo os Espíritos, o homem de bem é aquele que vive de acordo com a lei de Deus, com as leis morais. Em que momento nós estamos hoje dispostos a vivenciar essas leis morais, essas leis de Deus? Nós estamos dispostos a abrir mão da vida material, da nossa rotina, dos nossos entes queridos, em detrimento de sermos esse homem de bem, de praticarmos essa benevolência, desse crescimento moral e espiritual? Em qual momento nós nos deparamos perguntando como foi o meu dia, como eu pude ser útil, qual a maldade que eu deixei de praticar? Lembrando que a maldade é apenas a ignorância, ela ainda é a ausência do bem, ela ainda é a falta do aprendizado, a falta do crescimento. Então, na realidade, quando pensamos no mal, o mal não existe, ainda é apenas a ignorância.
que muitos praticam apenas por não saberem fazer o certo. Muitos ainda agem nessa ignorância. Chegamos aqui, puro, simples, sem conhecimento. E, como dizia minha avó, a gente aprende todos os dias e desencarna sem saber tudo. Então, nós somos alunos dessa escola da vida, alunos buscando esse crescimento. E justamente esse homem de bem, ele simplesmente para no final do dia e interroga-se: o que eu fiz hoje? Qual foi o mal que eu deixei de praticar? A oportunidade que eu tive de ajudar o outro e de me fazer útil. Eu consegui? Eu alcancei esse objetivo? Eu me voluntariei em auxiliar o irmão, não somente na parte material, mas também na parte espiritual. Eu agi de acordo com a lei divina, o plantar e colher, a lei de acusação. Como está sendo essa minha caminhada? Eu estou agindo com o outro da maneira que eu gostaria que o outro agisse comigo? Como estou levando essa minha vida rotineira? Eu estou simplesmente deixando os dias passarem por cima de mim? Qual foi a obra que eu fiz hoje? Que eu li hoje? Então essa é a reflexão do homem de bem, quando os Espíritos nos trazem todas essas informações. E quando a gente vai ver mais a fundo os caracteres do homem de bem, olha, fazendo uma síntese breve, são 19 caracteres, são 19 virtudes que o homem de bem possui. E que se a gente conseguir praticar, eu falo eu, se eu conseguir praticar 5, não vou nem nos 19, vamos dizer aí 5 dessas características, eu estou no caminho para esse crescimento e para essa evolução. Não vou dizer que eu estou lá sendo essa mulher de bem, esse homem de bem, mas eu estou no caminho dessa mudança. Eu estou realmente andando no caminho reto e buscando essa melhora, tendo fé em Deus, tendo confiança, não só em mim, mas nele. Mas tá bom 25%. Já tá bom 25%? Tá vendo você? A minha expectativa é 5 dos 19. Né? Vou falar um pouquinho deles. Né? E justamente essa mudança que a gente busca é nesses 25%. Porque pode ser que hoje eu pratique 5 e amanhã eu pratique outros 5 diferentes desse. Então a gente foca no mínimo para alcançar o máximo. Em 4 encarnações resolve a vida. Você está em 4 encarnações, você está melhor do que eu, está mais esperançoso do que eu. Aí está o homem de bem, ele tem a esperança. Né? Ele tem essa fé em Deus, essa fé no crescimento e na sua bondade. Ele simplesmente é um homem resignado. Ele aceita as vicissitudes dessa vida sem as queixas, sem as reclamações, né? Aquele ó céu, ó vida, ó azar. Simplesmente ele aceita, acolhe e segue o seu caminho, mantendo-se essa confiança. Ele faz o bem por simples fazê-lo. Não porque vai ter algo em troca, não porque ele vai receber algum benefício, seja na terra, seja no céu, seja uma casa material ou seja um terreninho lá no plano espiritual. Ele sempre pratica pelo bem, pela benevolência e por poder ser útil ao próximo. Ele é solidário, ele pensa no outro, ele pensa no todo, ele pensa muito mais na causa e tem essa satisfação em todo o serviço que ele presta. Ele está sempre estendendo a sua mão, mesmo que quando ele necessite, ele não tenha mãos estendidas. Ele é simplesmente pelo fato de estar ali e ajudar.
ele é um homem super, super, super benevolente. Pelo simples fato de que a sua colheita será boa. Porque o faz bem, porque o traz energias positivas, porque engrandece ele intimamente. Por isso que ele é essa pessoa tão fraterna. Ele tem as suas convicções na sua fé, na sua religiosidade. Mas não a religião de estar dentro de um templo, mas a sua religião, o seu religar, o seu ligamento com Deus, com o sagrado, com o divino. É muito maior do que nós podemos enxergar no plano material. Vai muito além. A grandiosidade que ele tem e que ele convive. Ele pratica a caridade em todos os aspectos. Não somente, né, o pão nosso de cada dia, mas também a caridade de ouvir, de abraçar, de acolher, de estender a mão àquele que se encontra sozinho. Um conselho amigo, uma palavra de conforto no momento de desespero. A caridade material também, ela é importante. Não vamos diminuí-la, pois nós sabemos que ainda neste mundo de provas e expiações necessitamos do alimento material. Mas o homem caridoso não dá somente o supérfluo, ele dá o necessário. E ele simplesmente perdoa quando lhe é proferida ofensas. Ele sempre estende a outra face, mas não na literalidade da palavra. Mas ele tem dentro de si o potencial e o poder de perdoar, de aceitar a falha do outro, de aceitar a imperfeição do outro que ainda lhe ofende. Ele consegue ter essa superioridade, mas não de ser melhor que o outro, mas simplesmente de compreensão da dificuldade do outro para com ele. Ele aceita, ele perdoa e, se necessário for, ele estende a mão novamente. Ele não só perdoa, como é indulgente. Mas não é só por saber ser indulgente, é por saber que ele também necessita ainda dessa indulgência, pois ele não tem perfeição. Ele está em busca dela. Está em busca do seu crescimento, do seu melhoramento, mas ainda não a possui. E por isso ele sabe ser indulgente, pois sabe que também é falho, pois ele também erra, ele também cai. Por não ter ainda essa evolução da perfeição, ele consegue simplesmente auxiliar no momento em que ele sabe que também pode ser auxiliado. E ele é tão bom que quando ele vê algum, vamos colocar aí um defeito, não, uma imperfeição em alguém próximo, ele não faz questão de exaltar, nem de mostrar a todos, olha nosso irmão cheio de defeito, o nosso irmão adora uma fofoca fraterna, o nosso irmão adora acusar a todos que ninguém faz nada, a mão esquerda está sempre balançando para a mão direita. Ele pega esse irmão, coloca debaixo do braço e fala, vem cá meu irmão, vós que ainda estáis aqui, tão imperfeitos quanto eu, vamos fazer de forma diferente. Esse irmão precisa de carinho, de atenção, de cuidado, de orientação, de rigor, por que não? Porque nós não podemos ser subservientes, dizer amém para tudo que o outro faz. Cabe a nós também corrigi-lo com amor, com carinho, com moralidade, sem ser austero, sem ser implacável, dando assim a ele a oportunidade de crescimento também.
E tudo isso com humildade. Mesmo ele tendo, às vezes, uma capacidade intelectual maior, um conhecimento maior, ele sabe ser humilde diante de todas essas colocações. Ele consegue acolher, orientar, às vezes ser mais firme, mas sempre com humildade. Sempre se colocando à disposição, sempre sabendo o seu valor e o valor do outro, tendo essa sabedoria de diferenciar que ele não é melhor que ninguém, mesmo estando às vezes em uma situação, numa condição melhor e mais evoluída. Porque ele reconhecendo essa humildade, ele se torna mais o quê? Humano. Ele se coloca de igual para igual. Ele não tem subalternos. Ele não tem ninguém abaixo dos seus pés. Ele carrega o seu irmão e anda lado a lado, ombro a ombro, como a música, né? Que diz, que a gente canta na caravana da fraternidade, sempre ombro a ombro, sempre lado a lado. Então é assim que ele caminha. Diante de todas as dificuldades, com seu devotamento, porque ele compreende que grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Assim como ele sempre gosta de citar, né, o Homem-Aranha e o Tio Ben, que são, é uma fala do filme que é a realidade, que a quem muito é dado, muito será cobrado. Que quanto maior o seu poder ou o seu dever, muito maior será a sua cobrança. E você está preparado para quando chegar lá do outro lado, ou do lado de cá, né, que a gente fala do outro lado como se fosse muito longe, né? Mas o outro lado é aqui, ó. O lado de cá. Não é o lado de cá longe. Né? O lado de cá é daqui de quem está me ouvindo. Eu teria como encarar esse irmão se eu desencarnasse daqui a pouco, sabendo como estou hoje e qual a minha evolução e qual o meu conhecimento, como estou agindo diante de tudo? Eu conseguiria olhar no telão os meus atos e as minhas palavras? Né? Se a gente fosse hoje convocado, ó, bora partir com a consciência tranquila de que fomos pessoas do bem, que praticamos todas essas características, todas essas virtudes, praticamos o amor incondicional ou é um amor condicionado? Um amor que se você me der eu te dou, um amor se você me estender a mão eu te estendo a minha, ou é um amor desprendido, ou é aquele amor paixão, né, que a gente muitas vezes pensa que é o amor e é somente a paixão. O amor que a gente dá à vida, doa essa encarnação toda pelo outro, e aí a autopreservação fica onde? Nós estamos preparados para viver dessa maneira, como esse homem de bem, respeitando as leis da natureza, não somente a lei de Deus, a lei da moralidade, a lei divina, mas também as leis da natureza, do planeta em que nós estamos, que nos rege essa natureza. Até onde nós estamos preparados para nos tornarmos esse homem de bem, em abrirmos mão de toda essa parte material. Porque o homem de bem, ele tem a relação com Deus, consigo mesmo e com o outro. Então, quando eu venho avaliar como está a minha relação com Deus hoje, como está a minha relação com a espiritualidade, como estou agindo nessa área da minha vida, eu estou abrindo mão das minhas necessidades materiais, eu estou abrindo mão de estar com a família, de estar em festa com os amigos, ou simplesmente o centro, a casa espírita, é uma opção. Se eu não tiver nada para fazer, eu vou ao centro. Se eu não tiver nenhum evento, eu vou ao centro. Ou simplesmente eu tenho tido essa consciência de que é uma responsabilidade
Nós não precisamos deixar o mundo, mas o que nós não podemos é deixar que o mundo nos governe. É assim, a porta larga, com certeza, ela é bem mais fácil, é bem mais agradável. Mas até que ponto nós estamos preparados para entrar pela porta estreita? E como está a nossa relação conosco? Consigo mesmo. Você está praticando o auto-perdão? Ou você vive se flagelando pelas faltas? Poxa, eu não fui no centro, eu não sou mais digno, eu não sou filho de Deus, eu estou errada. Olha, e você entra naquele círculo de autoflagelo e de se condenar por uma falha. Como está a sua relação com o outro? Você é essa subserviência, sempre sim, eu posso, sim, eu concordo. Você deixa a sua opinião, você deixa de fazer o que gosta para agradar ao outro. Como está a sua reforma íntima? Como estão o seu caminhar, os seus passos com as pessoas que estão ao seu redor, dentro da sua casa, que a gente sabe que é um laboratório? Como você está vivendo consigo mesmo? Você se aceita como é e busca a sua melhora? Ou você passa o tempo todo se criticando? Ah, eu sou assim, fulano é melhor do que eu, fulano faz mais caridade do que eu, fulano ajuda muito mais do que eu. E eu poderia estar fazendo muito mais, mas ao invés disso eu estou o quê? Apenas me criticando, observando e acusando. Mostrando os meus erros a mim mesma. E evidenciando isso para quem está próximo. Ah, eu sei que eu poderia ter feito muito melhor e não fiz. E como está, assim, a nossa relação com o outro? Nós estamos sendo essa pessoa benevolente? Nós estamos praticando o tal do BIP? Benevolência, indulgência e o perdão. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Nós estamos praticando o BIP em nós mesmos? Nós estamos praticando esse BIP para com os outros? E principalmente a gente está praticando esse BIP diante da religiosidade que nós temos e de todo esse conhecimento espiritual? Diante do plano espiritual, porque não é somente aqui no plano material, não. Nós temos que ver também, diante de toda essa situação, o que nós estamos praticando. Até onde estamos sendo esse homem de bem, tendo essas características? E aí, assim, eu trouxe aqui uma pequena leitura de um livro que a gente lê no nosso Evangelho, e eu vou fazer a leitura para vocês rapidinho, para eu ser fidedigna a ele. O livro é Jesus no Teu Dia a Dia, de Aguinaldo Paviani, pelo Espírito de José de Moraes. Ele nos traz o homem velho. Para vencermos a guerra contra o homem velho que habita em nós, será necessário erguermos a bandeira da paz. A nossa guerra deverá ser pacífica. Não mataremos o homem velho, pois trata-se de uma violência que não condiz com as leis do Criador. O objetivo é tornarmos o homem velho mais brando, mais pacífico, mais humano. Não podemos matar o homem velho, porque ele é o somatório de nossas experiências, de nossas lutas, erros e acertos. Ou seja, ele é o que somos na atualidade. Não devemos vê-lo com os olhos de desdém, mas sim de compaixão. Destruir não, reformar sim. Deletar não, reeditar sim. Esquecer não, refazer sim. Combater não. Um acordo de paz sim. Saiba compreender e ter paciência consigo mesmo, tomando o devido cuidado para não cair nas teias da acomodação. Entenda que a evolução é processual. Caso esteja no limite das próprias forças, é porque está fazendo o melhor que pode. E essa quantidade é suficiente para Jesus, porque Ele
não deseja mais do que aquilo que você pode oferecer. Então, quando a gente vê aqui, e eu achei bem pertinente, que muitas vezes a gente procura a mudança, ser esse homem novo, ser esse homem do bem, deixando de ser quem é, ao invés de acolher o que somos. Então, busquemos cada vez mais esse crescimento, essa evolução, essa melhora. Vamos buscar cada dia mais melhorar esse homem velho, ao invés de matá-lo. Vamos buscar cada vez mais sermos mais parecidos com o nosso Mestre Jesus, buscando assim esse crescimento e essa evolução, aproveitando as oportunidades que nos são colocadas diariamente. Temos oportunidade de ser útil aos vizinhos, aos amigos e aos familiares. Aos desconhecidos é mais fácil. Ajudar quem a gente não conhece, às vezes, é bem mais fácil do que ajudar um familiar. Ah, não, esse familiar aqui, ó, meu primo quer me ajuda, meu primo vive na farra. Meu primo sai todo final de semana, e na hora do desespero que ele precisa de ajuda, ele vem procurar a mim. E aí, o que eu faço? Não ajudo. Vou ajudar porque se ele está lá farreando e nunca lembra. É esse que é o meu papel? Ou é simplesmente pensar, poxa, eu sou uma referência do bem. Eu sou uma referência de ajuda. Eu sou uma referência de auxílio para esse irmão. Então, nesse momento em que eu posso ajudar, independente do papel que ele esteja tendo, da situação em que ele esteja vivendo, o que me cabe é estender a mão e não julgá-lo. Então, que sejamos assim, cada vez mais, esse ponto de apoio, esse ponto de auxílio, essa busca de evolução e de benevolência. Que nós julguemos menos, ajudando mais. Que possamos cada vez mais estendermos as nossas mãos, os nossos corações e muitas vezes os nossos ouvidos. Que tenhamos esse ouvido de ouvir, literalmente, acolhendo a quem necessita. Então, assim, a mensagem de hoje, ela realmente é bem curtinha, mas ela traz essa profundidade, ela traz esse momento de reflexão, esse momento de inspiração para todos nós. E que cada dia que tenhamos a oportunidade de ser útil, nos coloquemos a essa disposição, com amor no coração, com essa fraternidade, buscando sempre a caridade maior, que é o que nós pregamos em teoria, mas que rogamos ao Pai força e sabedoria para colocar em prática. Obrigada. Boa noite. Gratidão sempre, minha irmã, por mais um momento de reflexão. Você falou que é rapidinho, né? Foi uma mensagem rápida, mas nem toda profundidade precisa de um longo período para ser feita, né? Então, que possamos, nesse tempo que foi o suficiente, guardarmos essa reflexão, levarmos para casa e observarmos, né? Estamos realmente a caminho de sermos este homem de bem, né? Como você mesmo disse. Então, eu só, o GEDEB, só tenho a agradecer a vocês, né? O casal que aqui estão, que sempre chegam trazendo contribuições tão importantes para todos nós, viu? Então, vamos encerrar o nosso trabalho dessa noite com o nosso contingente de trabalhadores que está reduzido para o trabalho da fluidoterapia. Nós vamos fazer o passe coletivo. E nós já sabemos, espírita que somos, que as energias salutares, elas também serão manipuladas, reconstruídas para todos nós com o passe coletivo, né?
Então, no momento da prece, eu convido Oswaldo para se posicionar ali ao fundo. Eu e Antônio Cunha estaremos. Eu vou pedir agora a nossa companheira Águida para fazer a prece final de agradecimento. Divino e amado Mestre Jesus, mais uma vez reunidos, agradecemos a Ti pela companhia de sempre e a toda a equipe espiritual desta casa que se encontra conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos intuindo. Rogamos a vocês imensamente esse amor e essa caridade de nos abençoar, nos envolver nessa sua luz e nessas energias salutares, acalmando assim os nossos corações, as nossas mentes aflitas, nos trazendo o conforto e a serenidade de sua paz, restabelecendo a nossa saúde física e mental, nos protegendo sempre onde quer que estejamos, na certeza de que estamos saindo daqui hoje melhor do que quando chegamos. É que agradecemos por esta oportunidade, na fé e na esperança de que na próxima semana os trabalhos estarão aqui acontecendo, na companhia dos nossos irmãos encarnados e desencarnados. Agradecemos a Ti por nos conduzir até aqui e rogamos que nos acompanhe até os nossos lares e que lá sejamos também instrumentos do Seu amor, levando um pouquinho de tanto que aqui recebemos. Obrigada, Senhor, por estar sempre ao nosso lado, hoje e sempre. Que assim seja. Nossa. Depois desse momento de reflexão, depois desse momento de oração e interação com o Pai Maior, chegamos ao final da primeira etapa dos nossos trabalhos de hoje, com a esperança de que a paz que desejamos ao mundo comece em cada um de nós. E aproveitando a oportunidade, te pedimos que inscreva-se em nosso canal, deixe seu like, compartilhe, porque isso nos ajuda na divulgação da doutrina espírita. E que Jesus nos conceda uma boa noite.